Hoje a pergunta é a seguinte: como é que o adversário das nossas almas se apresentam para as pessoas, para enganar, né? Muitas pessoas consideram como sendo uma figura de chifre vermelho, enfim, é o que se pinta por aí, né? Mas será que é bem assim? Então nós vamos falar sobre esse assunto e mostrar como ele faz para enganar as pessoas, para que você possa conhecer a verdade do Evangelho. Então, se você é novo por aqui, eu quero convidar você para deixar o seu like e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, ok? Então, vamos para o vídeo? Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transfigura ou se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles é conforme as suas obras. É sobre esse assunto que nós vamos, nesse momento, estudar a Bíblia Sagrada. E qual é o objetivo do adversário? Como é que ele se apresenta para as pessoas, né? Talvez muitas pessoas se enganem ao pensar que a figura do adversário ela é uma figura vermelha de chifre com um garfo na mão e tal, assustadora, que cause medo e tal. Na verdade, a Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que ele é o pai da mentira. Então a função dele é enganar. Por quê? Porque ele, se tiver que aparecer assim como ele aparece, se manifesta para muitas pessoas, ele se manifesta de uma forma bem educada, de uma forma bem íntima, né? Como sendo uma pessoa amiga, né? E isso contraria o que se apresenta por aí, porque ele não vai se apresentar como ruim, como alguém que está amedrontando, ameaçando, te causando terror, não. Pelo contrário. Então, eu vou mostrar para você aqui, né, por exemplo, quando ele conseguiu enganar Eva. Como é que foi que ele procedeu? Ele, na verdade, ele escolheu a criatura da serpente, que era considerado na época um dos animais bons, né? E que no momento de descontração, Eva se deparou com aquela serpente. Então, observa que ele não se aproximou dela de uma forma que a assustasse, de uma forma que ela sentisse medo, que ela sentisse retraída. Pelo contrário, ela se sentiu bem à vontade e atraída, né? Então, qual foi a estratégia que ele utilizou? Então, veja bem, ele não vai aparecer para você como uma pessoa horrenda, mas vai aparecer como uma pessoa boazinha, como uma pessoa, inclusive, que quer te direcionar para as coisas boas, mas cuidado. Então, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí, em Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, né, vai contar a história da queda, né? Ele diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, ou seja, ela era uma dos animais mais inteligentes entre todos os animais do campo, que o Senhor então tinha feito. Então, esta disse a mulher, aí já não é mais a serpente, aí já é o inimigo. Então, ele sabia quem ele iria usar, né? Que era um animal da categoria das melhores classes, né? Então,
ele utilizou uma figura boa, né? Então, ele disse, ó, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, então, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A primeira afirmativa foi dando a certeza de que se ela comesse, ela não morreria. E para respaldar essa afirmativa, ele diz assim, porque Deus sabe, o dia que você comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Observa só. Agora observa a estratégia que ele utilizou para enganar Eva. Primeiramente, ele escolhe um animal bonzinho, né? Que provavelmente ela se identificou com ele, com a serpente. E, enfim, em seguida, ele utiliza uma estratégia, puxando um assunto e fazendo uma pergunta. É assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, né? Menos a que está no meio do jardim, né? E ela disse, olha, ele disse que nós podemos comer, mas a que está no meio do jardim nós não poderemos comer, porque o dia que nós tocarmos, certamente morreremos. Então ele afirma que não morrerá e em seguida ele dá um argumento justificável para essa afirmativa de que não morreria. Então qual é a afirmativa, qual é o argumento que ele usa? Qual é a estratégia? Ele diz, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a ele, né? Então, o que ele oferece aí? Ele oferece aí um conhecimento além. Ele oferece a Eva um suposto conhecimento que ela ainda não tem e que a possibilidade de uma promessa de ser como Deus. Então ele diz, Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser como ele, né? Então ele oferece aí um conhecimento, né? Que na verdade, acabou se concretizando, mas trazendo para ela uma condenação, né? Então, o que nós concluímos com isso? Que ele usou uma estratégia, né? Alegando que se ela comesse, ela não morreria, aí já foi uma mentira, né? Mas um argumento que fez ela encher os olhos, porque ela achava aquela fruta muito boa para a vista, convencendo ela, dizendo que o dia que ela comer, primeiro que não ia morrer, o dia que ela comesse, ela seria como Deus. Então, uma informação, um conhecimento que aparentemente iria além daquilo que ela já conhecia. Então, ela se convenceu de que deveria comer. Então, ela meteu a mão e comeu. Então, você observa essa estratégia, esse argumento, não é verdade? Então, por que a Bíblia diz que Paulo afirmou que ele se transfigura até em anjo de luz? Por quê? Porque lá em Salmo, você lê que o salmista dizendo lá no Salmo 119, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a luz, ela representa o quê? Conhecimento da palavra, né? Então, foi exatamente o que a artimanha, a estratégia que ele utilizou com o intuito de enganar. Porque, de acordo com João 8,44, ele é o pai da mentira. Ele fez uma promessa, né, que, na verdade, se concretizou porque ela conheceu o bem e o mal, só que ele omitiu a consequência dessa atitude que ela tomasse. Mas ele disse, você vai ser como Deus, você vai comer e você vai saber como ele, você vai ser como ele, sabendo o bem e o mal. Então, ele usou uma estratégia, um argumento,
e que levou ela a ser enganada, né? Então, por quê? Porque ele utilizou um conhecimento. Então, esse conhecimento, né, não caberia ela aceitar, né? Então, por que que ele era um anjo de luz, né? Ou seja, portador de conhecimento, né? Assim como aquela pessoa que tem conhecimento da verdade, assim como aquela pessoa que conhece a verdade, como o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você precisa estar atento. Por quê? Porque ele é o pai da mentira e o objetivo dele é enganar. Então ele não vai aparecer para você como um garfo na mão, com um chifre, nada disso. Ele não vai te assustar. Você lembra que quando Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus disse que iria para Jerusalém, que teria que ser crucificado por nós, Pedro disse, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor é meu amigo, e de maneira nenhuma o Senhor vai acontecer isso contigo. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque não cogita nas coisas de Deus, mas só nas dos homens. Então ali, Jesus entendeu que foi não Pedro, mas foi o inimigo. Então ele se aproximou, querendo proteger Jesus, querendo dar um conselho de amigo, querendo ser bonzinho, mas por trás estava sendo o inimigo e estava usando ele. Deu para entender? Então, a mesma coisa foi quando no capítulo 4 de Mateus fala sobre a tentação de Jesus. O que aconteceu? Quando o inimigo se apresenta, aí ele vai no ponto principal, que é a fome. Ele sabia que ele estava jejuando, então ele aparece como alguém bonzinho, sugerindo, olha só, aqui está deserto, mas você pode, se você for filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pão para você se alimentar. Então ele se apresenta como bonzinho. Ele não vai se apresentar como uma pessoa ruim, uma pessoa espantosa, uma pessoa com garfo na mão, nada disso. Então, é assim que ele se apresenta para as pessoas, de forma educada, para suprir uma necessidade, Por que você não transforma essas pedras em pães, Depois, ele ofereceu, já que Jesus não caiu nessa cilada, Jesus disse, está escrito, nem só de pão vai viver o homem. Jesus já identificou, já conheceu que era ele, Então, já depois ele levou Jesus em espírito lá no pináculo do templo e diz, está escrito, que aos seus anjos dará ordem. Então você vê que ele chegou a usar a própria palavra de Deus do Salmo 91, que fala sobre os anjos que iriam tomar ele pela mão. Aí Jesus disse assim, ele queria que Jesus se jogasse de lá de cima, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, então pode se jogar, entendeu? Então aí ele já foi mais agressivo. Então Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele ofereceu também o luxo, a riqueza e tal, e Jesus disse, vai-te. Então, Jesus identificou ele, Sabia que era ele. Então, quando a pessoa, ele se apresenta para a pessoa, ele se apresenta de uma forma educada, de uma forma a ganhar a confiança da pessoa, a ser bonzinho, a ser educado, aparece bem vestido, aparece, Enfim, por isso que Paulo disse, não é de se admirar que ele se transfigure, que ele se transforme em anjo de luz, e se transforma até em ministro, os seus ministros, em ministro de justiça, Não é nem de se admirar, entendeu? Então tome muito cuidado. É por isso que a palavra de Deus ela diz que nós temos que vigiar e orar, ok? Então é preciso que você saiba discernir, que o adversário ele vai se apresentar a você, dei o exemplo aqui da tentação, vai se apresentar como uma pessoa boazinha, como no Gênesis, lá ele usou a serpente, e vai utilizar argumentos e cuidado, vai usar dentro da própria verdade para tentar enganar, porque ele era anjo de luz, e ele se transfigura até em anjo de luz, para poder enganar, não vai se transformar em coisas ruins, não. Enfim, nós concluímos esse estudo, aprendendo e dizendo o seguinte, que
nós precisamos estar atentos, né? Por quê? Porque, às vezes, muitas das vezes, a pessoa, você se depara com certas situações e que, se você é aquela pessoa que conhece mesmo a verdade e você está vigilante, né? Você tem um discernimento quando a coisa vem de Deus e quando não vem. E o que é mais importante, você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, meditar nela, para que você esteja assim pronto para que quando acontecer essas situações você saiba discernir o que é de Deus e o que não é. Ok? Então, gostaram do estudo? Então, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero convidar você para você estudar conosco, se inscrever no nosso canal, ok? E vou deixar aqui também na descrição do vídeo, né, os nossos materiais do Instituto de Aperfeiçoamento Cristão. Você que deseja aí se aprofundar na Palavra de Deus, ser um professor da escola dominical, ser um teólogo, né, ensinar a Bíblia, enfim, ajudar outras pessoas a conhecer o Evangelho, a conhecer a Palavra de Deus, é só você acessar, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também um e-book gratuito, ok? E se você deseja deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta, sugerir qual é a sua sugestão de vídeo que você deseja que nós façamos, né? Qual é a sua pergunta? Nós vamos responder, ok? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Que Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima.